Nós vimos até aqui uma série de conceitos básicos de tipos, de fluxo de programação, de controle da linguagem JavaScript e finalmente podemos dizer que estamos entrando nos aspectos avançados, começando com o tratamento de orientação a objetos em JavaScript. Vamos dar uma olhada no nosso roteiro agora. Vendo aqui no nosso roteiro, nós agora estamos nessa parte aqui, na parte em que nós começamos a discutir classes. Isso aqui é um assunto relativamente extenso, então esse vídeo vai ser apenas sobre a discussão de classes e apenas o básico de como as classes são tratadas no JavaScript. Vamos lá. Eu falei por todo o decorrer das apresentações que JavaScript é uma linguagem orientada a objetos. Apresentei alguns tipos de objetos especiais, como string, data, expressões regulares, os próprios objetos que são criados com aquela sintaxe de objeto ou de dicionários. Arrays são objetos. Em JavaScript nós temos objetos por todos os lados. E uma parte importante da linguagem é a palavra reservada classe, que ela define uma categoria de objetos. Ela define um tipo de objetos, uma tipologia. Mas a gente precisa entender que orientação a objetos não é orientação a classes. São coisas diferentes. O JavaScript ele é uma linguagem orientada a objetos usando o conceito de protótipo, de árvore de protótipos. A gente vai entrar nessa explicação do que são essas árvores de protótipos depois de a gente entender o uso das classes em JavaScript, porque a orientação a objetos usando classes foi implementada em cima desses protótipos. Ah, mas por que orientação a objetos e classes são coisas diferentes? Vamos fechar esse navegador aqui e vamos abrir a nossa lousa, que já faz um tempinho que a gente não vê. Então, vamos pensar num objeto. O que é um objeto em programação? Um objeto em programação, ele é um conjunto de dados. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados. Um conjunto de comportamentos. Isso aqui está unido, ou seja, esses dados estão vinculados a esse comportamento. E esse conjunto aqui, como um todo, guarda estado. Ou seja, ele evolui no tempo. Isso aqui é um objeto em orientação a objetos em uma linguagem de programação. Aí a pergunta que não quer calar. Aonde estão as classes? Gente, classe não é nada mais do que uma forma de se declarar. Vou até escrever grande aqui. Objetos. A estrutura central da linguagem de das linguagens orientadas a objetos é o objeto. E a característica central do objeto é que ele guarda estado. É isso que precisa estar muito bem na cabeça. Tanto que dizem que a programação orientada a objetos é meio que o contrário da programação funcional. Então a gente tem aqui paradigmas de programação. Vamos colocar aqui, paradigmas. Paradigmas
de programação. O paradigma natural do computador é o que a gente chama de imperativo. Que é, você tem uma receita, cada linha da receita tem uma ação e o computador segue essa ação. Você manda o computador fazer. Isso aqui é diretamente derivado da máquina de Turing. Criou-se uma abstração em cima disso daqui e criou-se o paradigma procedural. Eu posso pegar os comandos, agrupar em procedimentos. Só que isso não é suficiente. Em cima desse paradigma procedural, criou-se o paradigma estruturado. Que hoje isso aqui, esse conjunto aqui, é chamado quase que sinonimamente de paradigma procedural. Então, procedural sem ser estruturado, a gente tem Basic. Não é Visual Basic não, gente. É Basic, aquele antigão lá da década de 80. A gente tem Fortran 77. A gente tem como programar procedural não estruturado em C e em C++. Só que linguagens mais modernas seguem o paradigma estruturado para evitar aquela programação macarrão. Então a gente tem aqui no procedural o C, o próprio Fortran, tanto o 77 quanto o 90 suportam programação estruturada, o C++, o Pascal e uma série, praticamente todas as linguagens que a gente conhece hoje. O JavaScript também suporta isso aqui. JavaScript, Java. E aí, acima como é que eu posso dizer, desse paradigma, foi criado o paradigma orientado a objetos. E o paradigma orientado a objetos, ele assume a existência de objetos. Esses objetos têm o seu próprio estado e eles se comunicam através de mensagens. E aí, isso aqui foi criado a partir de uma linguagem chamada Simula, mas foi efetivamente implementado, bem feito, na linguagem Smalltalk. E aí tivemos outras implementações. C++, Object Pascal, o Common Lisp Object System. E aí, a partir da década de 90, virou meio que padrão que toda linguagem suportasse o paradigma orientado a objetos. E o JavaScript é uma linguagem dessa linha que suporta o paradigma orientado a objetos. E qual que é o principal conceito do paradigma orientado a objetos? É o conceito de novo, objeto. Que é uma estrutura que tem uma série de dados e uma série de comportamentos. Isso aqui evolui no tempo e guarda estado. É esse o principal conceito dentro do paradigma orientado a objetos. E, novamente, a pergunta: onde estão as classes? E, novamente, as classes são uma forma de se declarar objetos segundo uma determinada categoria. E em programação não é nada mais do que um tipo. E aí a conversa cresce, se torna super complicada, vai para a questão de conceitos de tipo e saímos fora do escopo de entender o que é orientação a objetos. Então vamos voltar
para o nosso terminal, entendendo esses conceitos e guardando muito bem. A peça central na programação orientada a objetos é o objeto. E como que a gente declara um objeto no JavaScript? Isso é uma forma. Ixi, eu reatribuí a variável let. A variável let não, a palavra reservada let. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos lá. Let obj igual a object create. Criei um objeto aqui. Esse objeto tem um tipo, que é objeto. Agora, em JavaScript, tipos e classes não se misturam. São coisas diferentes. Classe é uma categorização de objetos que não está na tipologia. Mas vamos entender que classe é uma forma de você declarar objetos dentro de uma categoria. Então, por exemplo, se eu crio uma classe animal, o clássico, acho que todo tutorial de programação tem uma classe animal. Que aí ele vai ter uma variável interna aqui dentro, alguma coisa aqui dentro que represente ele. Mas aí ele vai ter uma forma de inicialização. O que é essa forma de inicialização? É um constructor. E aí esse constructor ele vai receber um nome e vai receber uma vocalização. E aí eu vou atribuir o nome, o dado nome do objeto criado pela classe animal, do objeto definido, do objeto categorizado pela classe animal, aquele nome de parâmetro, e a vocalização vai ser também a vocalização que recebeu no parâmetro. E aí eu vou fechar isso e eu declarei uma classe. E aí a gente vai ver uma coisa muito estranha. O tipo de animal é uma função. Em JavaScript, uma classe declara uma função que tem o papel especial de categorizar objetos. Então, eu posso criar um objeto qualquer chamado cachorro, e ele vai ser o quê? Ele vai ser um novo objeto de animal que tem o nome de quê? De cachorro. Vamos colocar em inglês. E que ele vocaliza au. Esse é o meu cachorro. E se eu procurar no cachorro o nome, eu vou ter o dog, que eu declarei aqui. E eu vou ter a vocalização que ele deu aqui. Então eu tenho uma estrutura de dados, que é um objeto, que possui dados internamente, que são o quê? São o estado do objeto. Então, nesse momento, o meu objeto cachorro, ele tem o seguinte estado. O nome dele é dog e o vocalization dele é au. Mas cadê o comportamento? Eu preciso adicionar um comportamento para esse bicho. Aqui eu defini um tipo de objeto que não tem comportamento. Ele só tem dados. Ele tem dados internos, mas ele não tem comportamento. A gente precisa resolver isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui redeclarar essa classe. Vou colocar isso aqui, a declaração aqui, e vamos adicionar um comportamento. Como? Criando uma função aqui dentro. Essa função é um método. O método é uma função que vincula um comportamento a uma categoria de objetos. Então, vamos criar aqui uma
função chamada vocalize, e que além dela mostrar o animal vocalizando, ela ainda retorna essa vocalização. Então vamos atribuir novamente o cachorro ao animal. E vamos chamar a vocalização. Isso é um comportamento vinculado ao objeto. Todos os objetos da categoria cachorro vocalizam au. Agora eu vou criar um animal que é um gato que vocaliza miau. Ixi, eu declarei cachorro. Meu cachorro agora vocaliza miau. Esse objeto vocaliza miau. Então, o que é um animal? Um animal é um objeto que tem dois dados, um nome e uma vocalização. E ele vocaliza. Eu chamo aqui o vocalize. E eu posso mudar o estado desse cara. Eu posso chegar no meu cachorro e agora o vocalization dele voltou a ser au. Só que o meu cachorro, ele continua com o nome gato. Então eu vou trocar o nome dele para cachorro de novo. E aqui nós podemos melhorar isso aqui. Nós podemos criar tipos específicos, tipos derivados de animal. Nós podemos criar outros tipos. Eu posso criar uma outra classe. Eu posso criar uma classe vegetal. Vegetal não vocaliza. Então eu vou ter um construtor do vegetal. Vegetal também tem nome, mas não vocaliza. Vegetal frutifica. Então vamos dizer que ele tem aqui um fruitification. Certo? E esses vão ser os dados. O dado des, eu chamei a variável des. A variável des, dentro de uma chamada, dentro de um comportamento de um objeto, refere-se ao próprio objeto. Ele não se refere à classe, ele se refere ao objeto. Então, na hora que eu estiver construindo um objeto do tipo vegetal, esse objeto, representado por des, vai ter um nome que vai ser o mesmo nome que ele recebeu no parâmetro da operação new. E a frutificação vai ser a mesma coisa da frutificação que ele recebeu no parâmetro new. Mas vamos dizer que a frutificação tenha um padrão single. Ele só produz uma fruta de cada vez. E aí, vamos criar um comportamento. Seria frutify. E aí, se o meu frutify for single, então vamos colocar aqui. If. Ele vai retornar uma única fruta. Então vamos criar aqui um novo array. Não, vamos retornar 1. Ele criou uma fruta. Vamos ser o mais simples possível.
Agora, em qualquer outro caso, ele retorna múltiplas frutas, vamos dizer 10. Qualquer outro tipo de frutificação, ele vai frutificar 10 frutas. Então, eu vou criar aqui uma variável que chama mamão, a papaya, que vai ser um novo vegetal, que tem o nome de papaya, e que frutifica o padrão. Então, se eu chamar o Frutify de papaya, ele vai me retornar 10 frutas. Opa, tá errado. Está errado. Aqui não é Frutify. Aqui é Fruitification. Então, vamos redeclarar esse cara. Fruitification. Vamos reatribuir papaya. Agora, papaya frutify. Agora tá certo. Vamos mudar o estado de papaya. Papaya, agora, tem outro tipo de frutificação. Vamos chamar de múltipla. Podia ser qualquer coisa, mas vamos chamar de múltipla. E frutify vai mudar. Frutify agora retorna múltiplas frutas. E o tipo de vegetal é um objeto. Só que a gente precisa descobrir um nome desse cara. Então a gente vem com papaya e tem a operação instance of. Papaya é um objeto de classe vegetal. Já cachorro não é um vegetal. Então, o tipo de cachorro é objeto. A classe é vegetal. Em JavaScript, essas coisas são diferentes. Em outras linguagens, como por exemplo Python, C++, Java, as classes definem tipos. Em JavaScript, não. Classes definem categorias de objetos. Quando a gente entender os protótipos, isso é um conteúdo que a gente vai ver no futuro, a gente vai entender melhor o que isso quer dizer. Que cachorro, ele é um tipo objeto da classe animal. E aí nós vamos ver também como descobrir os nomes das classes. Vamos ver também como descobrir de que classes específicas são um objeto sem a gente precisar do instance of. E vamos ver com mais profundidade a orientação a objetos. Nós vimos aspectos básicos de classes em JavaScript. Nós vimos que classes não definem tipos em JavaScript, mas definem categorias de objetos. Então, os objetos têm tipo objeto, as classes têm tipo função, e as classes representam categorias de objeto, que nós vamos ver no próximo vídeo como nós identificamos isso e como nós tratamos essa classificação, esse tratamento de orientação a objetos melhor, principalmente porque nós vamos nos aprofundar na forma que a orientação a objetos é implementada na linguagem JavaScript, que é implementada de um jeito muito especial, que nós vamos ver no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.